versículo 30. Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, ó Pai, agradecidos, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, por Tu ter dado força, Senhor Deus, para nós esperar por esse dia, ó Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto nós sofremos, ó Pai, e o quanto também nós somos agradecidos, ó Pai, por esse momento, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo meu pastor, sua esposa, Senhor, irmã Luciana, pela minha família, Senhor, está reunida aqui, Aleluia, Senhor. E nesse momento que para nós, Senhor Deus, como somos agradecidos, ó Pai. E agora, ao decorrer do culto também, os cânticos, a mensagem, que desde já Tu unge o Teu servo, Amém, Senhor, para que desça ao nosso coração, não fique só na mente, Senhor, mas Amém, desça ao nosso coração a mensagem. Pai, em tudo nós Te damos graças e somos agradecidos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Vou poder sentar. Vamos cantar o hino 35. Hino 35 do nosso hinário, Volta Jesus. Hino 35. Volta, Senhor, pro Teu povo e venha buscar a Tua igreja, levar-nos para um lugar novo, porque o Teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor nós não queremos mais aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar para nos ajudar a entrar no porvir. Pois este mundo é tão denso que o Teu povo vive hoje é mortal. A Tua volta agora é o essencial. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Sei
235. Glória a Jesus. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale, não perturbem a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Jonas. Deus abençoe. Graças a Deus por essa vitória que Deus tem nos dado, de poder estar aqui mais uma vez juntamente com vocês. Amém, Jesus. E estar juntos em companheirismo. Sabemos que estamos longe, mas no mesmo espírito, na mesma fé, poder sentir as mesmas coisas. Amém. Que vocês sentem aqui, ouvindo as mensagens, acompanhando, às vezes de longe, mas estão ali acompanhando os cultos. A gente ouve os cultos e vê as notificações dos irmãos lá em Pelotas, Jaguarão, ouvindo os cultos de Goiânia. E isso alegra o nosso coração, saber que estão ali lutando, né? Lutando por essa mesma causa. E nós temos vindo de um encontro tão maravilhoso que Deus tem nos dado. Eu digo assim, um encontro de aprendizado, onde a gente vem de lá mais forte e às vezes, muitas vezes, preocupado com a gente mesmo, tentando acertar as coisas que precisam ser acertadas na nossa própria vida. E nós vimos lá e vimos que Deus fala conosco, até mesmo através de um programa, através das pregações. Então a gente se reúne ali e é um verdadeiro seminário para nós. Não com homens teólogos, porque
Não existe isso na mensagem teologia. Existe homens revelados. Que Deus tem dado a revelação da mensagem, da hora, e são ungidos por Deus para nos trazer aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Então nós somos muito agradecidos a Deus. Tem chegado essa mensagem nova, que é a mensagem de Israel à Igreja, a 4ª e 5ª parte, e nós temos meditado sobre ela nas nossas escolas e tem sido de ajuda para nós. E o pastor Jonas também está pregando essa mensagem nas escolas e tem sido de grande aproveito para nós. Essa série é uma série de 5 mensagens que chegou exatamente numa hora apropriada para nós, aonde se fala da igreja, do arrebatamento, da peregrinação, um paralelo, Israel e a igreja. O que Israel viveu até chegar à terra prometida, e o irmão Brana compara isso com nossa jornada, que também estamos numa jornada rumo à Nova Jerusalém. É um momento difícil. O irmão Brana, na última escola que nós pregamos, o irmão Brana fala sobre Cades Barneia, sabendo que é um lugar aonde eles ficaram por 40 anos ali no deserto, aquela peregrinação. Deus permitiu eles ficar ali, e muitas vezes o irmão Brana diz que deserto é um tempo perigoso. A pessoa às vezes aceita a mensagem, vive um tempo naquela alegria, aquele gozo, parece que os passarinhos estão cantando todo momento, aquele júbilo, mas é aquele momento da saída. E logo começa a peregrinação, que é a parte que é o deserto. E no deserto onde houve muita murmuração, onde a coisa era Deus provando realmente. E eu pregando esses dias, a gente vê que o profeta teve razão de dizer na mensagem, pregar uma mensagem titulada 1 em 1 milhão. Porque saiu 2 milhões de pessoas do Egito e entrou só 2 na Terra Prometida. Então é muito pouco. E se você parar para pensar o que nós vemos hoje, de tantos milhões de pessoas, vamos falar isso do povo da mensagem. Não vamos falar do mundo denominacional, porque isso daqui já nem saíram do Egito. Agora, esses que saíram do Egito e morreram no caminho, quantos têm morrido no caminho? E você olha para você e se diz, graças a Deus, eu estou de pé. Amém? Então você olha isso, essas coisas e vê. Mas é 1 em 1 milhão, mas eu sou um deles. Não dá alegria no coração você saber que você é um deles, em meio de tantas pessoas? Então Deus está trabalhando dessa forma, e isso é o que nos ajuda a nós olhar essas coisas e ver que Deus está nisso, né? Nós estamos estudando a mensagem de Hebreus, série de Hebreus, estamos no capítulo 1 de Hebreus, e nós meditamos na quarta-feira, que falando sobre o Urim e Tumim. E o Urim e Tumim era o peitoral, era algo que ficava pendurado, né, um avental que tinha 12 pedras. E nessas 12 pedras ela ficava pendurada no pescoço ou no peitoral de Arão. E quando as pessoas vinham, contavam um sonho, um profeta profetizava alguma coisa, falava alguma coisa, se eles queriam saber se aquilo era a vontade de Deus, então eles vinham e falavam na frente daquelas pedras, ou na frente daquele peitoral. E se aquele sonho ou aquela profecia era verdadeira, então quando a voz batia naquelas pedras brilhavam. Se aquelas pedras não brilhavam, então aquela profecia não era verdadeira, aquele sonho não era verdadeiro,
aquilo não era a vontade de Deus. Mas o profeta de Deus diz que hoje o Urim Tumim é a palavra. Nós ainda temos o Urim Tumim. E o Urim Tumim é a Bíblia. Tudo que nós vemos, qualquer sonho, qualquer profecia, ela tem que brilhar com a palavra. Se ela não brilhar com a palavra, é falsa. Não importa quão bonito e quão belo seja. Ela não é verdadeira se não brilhar com a Bíblia. Graças a Deus por Deus ter nos enviado isso para nós ter essa certeza. Por isso que o eleito ele não é enganado. Ele tem o Urim Tumim. E não deixa ele se enredar com nada. Porque se não fere com a palavra, se não confere com a palavra, não é de Deus. Mas se confere, então brilha o Urim Tumim. Então é muito maravilhosa essa mensagem, mostrando para nós também que uma organização nunca gerou um profeta. E nunca gerará. Os profetas são enviados diretamente de Deus para nós. E Deus, nessa última era, teve misericórdia de nós e nos tem enviado um profeta. Aonde o mundo odeia, mas nós amamos. Então é algo muito tremendo. Mas eu quero falar nessa noite um pouquinho da mensagem do profeta. E eu vou falar na mensagem O Homem Interior, baseado em alguns parágrafos. E nós vamos falar sobre somos portadores dos frutos de Deus. E eu quero ler a Bíblia, convidar os irmãos a nós ler a Bíblia, em São João capítulo 17. O irmão Jonas leu a Escritura em Atos. E nós vamos ler em São João capítulo 15, melhor dizendo. E versículo, vamos começar aqui no versículo 5. A carta a São João, capítulo 15, versículo 5, aonde diz: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo, e arde. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Nosso Pai Celestial, já temos cantado hinos de louvores a Ti, em gratidão ao Senhor, Pai, por as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E agora, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, a mensagem do Teu profeta, nós oramos para que o Senhor vivifique a Tua palavra em nossos corações. Viemos aqui, Senhor, para sermos uma ajuda para os nossos irmãos, e de nós mesmos nós não temos nada, Senhor. Mas estamos confiadamente ou confiando inteiramente em Ti, o que é dono de todas as coisas e que tem a providência de tudo que nós precisamos. O Senhor disse que prometeu a Israel que cuidaria deles em todo o seu trajeto, sem faltar nada, Senhor. E o Senhor nunca deixou faltar pão, água, alimentação, nem mesmo os sapatos, os calçados, as roupas. Eles precisaram se preocupar porque o Senhor cuidou de tudo, Senhor. E nós somos filhos do Senhor, ó Deus, e cremos que o Senhor cuidará de todos nós. Espiritualmente, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, Pai. Nem fisicamente, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar o pão espiritual, que é a Tua palavra, Senhor, que tem nos alimentado e somos bem alimentados, Senhor. Agora ajuda-nos nesta hora, Senhor. Enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor vivifique em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentarmos. Eu quero ler um pouquinho dessa mensagem. Talvez nós nem vamos entrar no assunto que essa mensagem fala
sobre o homem interior. Mas nessa introdução do profeta, no parágrafo 6, eu li essa mensagem hoje de manhã, estava meditando sobre ela, e algo veio no meu coração. O irmão Branham diz: somos portadores do fruto de Deus. Somos portador do fruto de Deus. E ele diz, Jesus disse em São João, né? Vós sois os ramos, e ele é a videira. Que maravilha, né? Amém. Vós sois os ramos, e ele é a videira. A videira produz o fruto, mas são os galhos que tem que sustentar. A videira, sem a videira, não pode haver frutos. Mas quem deve sustentar os frutos? São os galhos. O galho sustenta. E Jesus disse: vós sois as varas. Então é algo maravilhoso. São os galhos que têm que sustentar os frutos. Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, e o mesmo tipo de vida que está na videira, você não acha? Diz o irmão Branco. Tem que ser assim. Nossas mãos, olha que coisa maravilhosa é pensar nisso. Agora, isso faz nós refletirmos um pouquinho. E o profeta traz algo aqui que nos coloca a pensar essas coisas. Ele diz: nossas mãos, os nossos lábios, os nossos olhos, são mãos, lábios e olhos de Deus. Que coisa, né? Os nossos lábios, nossos olhos, nossas mãos, são olhos de Deus que temos aqui, que Ele tem na terra. Se nós somos portadores dos frutos, é o que Deus tem aqui na terra. Ele vem falando sobre isso. E agora, Ele voltou para Deus e tem enviado a sua energia, o seu Espírito Santo, para nos ungir com o Espírito Santo. E se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos. Os irmãos estão compreendendo? Sim. As nossas mãos representam as mãos de Deus. Então tu para e pensa aqui, irmão Jonas, irmã Suzana, irmã Valentina, aqui nessa cidade, quais são as mãos de Deus? Você parou para pensar? As suas. Vocês representam ela aqui. Que coisa maravilhosa, os olhos de Deus. A boca, o lábio de Deus. Se alguém precisa ouvir alguma coisa, é através de vocês. Amém. Que coisa maravilhosa é isso, ó. Veja só, suas mãos. Foi por essa razão que ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Amém. Bem, é para receber o Espírito Santo. Os apóstolos colocaram as suas mãos, algo acontecia. Aonde os apóstolos colocavam as suas mãos, algo acontecia. Simão, o feiticeiro, achava que havia algo acontecendo quando Pedro colocava as suas mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Agora é um dom de Deus. Agora é algo. Veja. Agora, quantos de vocês, mães, o Brana diz, quantos de vocês, mães, qual a mãe aqui que não sabe o significado da imposição de mãos? O Brana estava pregando para a igreja e disse, qual das mães aqui que não sabe o que é o significado da imposição de mãos? Nós estávamos vindo hoje, eu e a irmã Luciane, e um temporal tão terrível começou a pretear tudo. Parecia que ia virar. E nós pensamos assim, olha como que está o tempo. E naquele exato momento, eu levantei minhas mãos, minha esposa, e nós oramos a Deus e repreendemos a tempestade. E nós viajamos tranquilos, sem uma tempestade. Graças a Deus. Então, o valor que tem o levantar das suas mãos. Porque nós somos portadores dos frutos de Deus. O que Jesus tinha quando ele estava? Quem era?
aquele homem que estava no barco. Eles tinham, os discípulos tinham, lá estavam cansados, Jesus estava cansado, deitou no barco, e aquela tempestade tão terrível se aproximou. Jesus, chamado, Jesus, socorre-nos, estamos perecendo. Jesus levantou, o profeta ilustra uma mensagem, talvez na maior calmaria, colocou a pé para a proa do barco, levantou a sua mão e disse: cala-te, mar. E o mar acalmou. Amém? Amém. Aleluia. E esse mesmo Deus é o que você é portador disso. Essa mesma força está em você. Então veja só, quando um bebezinho está irritado, choramingando e tudo mais, deixe a mão daquela mão apenas tocar no bebê. Olha só isso. Ficará tudo solucionado. Aquele sujeitinho apenas começa a parar de chorar se aconchegando em sua mãe. Vem, ela está colocando sua mão. É a mãe, é o contato. Quantos de vocês já tiveram um cavalo que fosse muito nervoso e irritado? Quantos aqui já tiveram um cavalo que foi muito irritado, bravo, nervoso? Apenas deixe um homem que gosta de cavalos simplesmente dar um tapinha em suas pernas, o irmão Brana bate no púlpito, fala com ele só um minutinho e dá uns tapinhas, passa a mão nele, a primeira coisa que você sabe, o cavalo se acalma. Vem. Então é com a imposição de mãos sobre os enfermos. Se somos ungidos para fazer tal coisa de Deus, nossas mãos representam as mãos de Deus. Aleluia! São as únicas mãos que Ele tem, são as nossas. E nós oramos pelos enfermos. Amém. Aleluia! Agora, a primeira coisa para um médico, muitas vezes os médicos são ungidos com o Espírito Santo. E eles oram pelos seus pacientes. Há muitos médicos. E às vezes o médico, em seu perfil de instrução, e por estudar a ciência e grandes passos, os quais nos têm ajudado de várias formas, nos hospitais e coisas, que o médico ele chega e ele tem uma lente, um raio-x, através do qual ele pode ver um caroço ou alguma coisa diferente que estão erradas, ossos quebrados. O médico pode ver isso através de um raio-x. Agora, um contrário a isso que a ciência costumava ser, eles diziam que não havia outra luz exceto a luz do sol. A Bíblia diz que o nosso corpo inteiro está cheio de luz. Nosso corpo inteiro está cheio de luz. Bem, um raio-x prova isso. E isto é a luz do nosso corpo e produz uma sombra. E é como ver isso com o raio-x. Então o irmão Brana continua dizendo aqui, ele diz, se o médico pode sentir algo que ele possa extrair, algo de alguns desses 5 sentidos farão contato bem. Nós temos alguns médicos bastante inteligentes hoje, e alguns excelentes hospitais, excelentes remédios, e estamos bastante agradecidos a Deus Todo-Poderoso por tê-lo isso. Tudo que Deus tem nos dado é para o nosso benefício. E eu sou agradecido, diz o profeta, e eles fazem tudo que pode, mas às vezes está fora do seu alcance deles. Às vezes eles não podem resolver. Então temos todo o perfeito direito, se cada elemento humano falhou, aí o médico chega e diz, olha, não tem mais solução para você. Todos os nossos recursos já estão esgotados. Então o irmão Brana diz, cada elemento humano falhou.
ainda temos o direito de chegar até Deus e pedir para que Ele nos ajude. Aleluia! Isso é correto, Ele realiza isso, Ele prometeu que Ele faria. Então, não importa qual a circunstância, Deus ainda cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o médico não alega ser um curador. Ele não alega curar alguém. Ele apenas declara que ele ajuda a natureza. Deus é um curador. Agora, se você quebrou seu braço, o médico pode ajeitar o seu braço, mas o médico não pode curar o braço. O médico apenas fixa seu osso. O que Deus, na natureza, como ele chama, qual é Deus? Se quiséssemos dividi-la, veja, cura o osso. O doutor pode extrair um dente que está estragado. Agora, ele não pode curar o buraco. Ele vai deixar lá aquele buraco. Ele apenas tira, remove o dente, ele remove a apendicite ruim. Mas é Deus que opera a cura. A medicina faz a limpeza enquanto Deus constrói o tecido. Aleluia! E graças a Deus por ainda essas coisas estar acontecendo. É porque o Espírito Santo ainda está na terra. É porque você está na terra. É porque nós estamos aqui. Mas o profeta de Deus nos mostra, e nós sabemos disso, temos aprendido, que quando a noiva do Senhor Jesus Cristo for tirada desta terra, não vai haver mais isso. E Deus tenha misericórdia, né? Então o profeta vem dizendo, Deus é o único curador que existe. Não é isso correto? Ele cria células e coisas assim que constrói a fé. Não seria ótimo ser nosso, simplesmente ser todo mundo naturalmente? Se o mundo inteiro pudesse trabalhar junto como uma irmandade e harmonia com Deus. O que faz a diferença, irmãos, é Deus. É a harmonia, ter harmonia com Deus. Amém, Jesus. O irmão Brano vai explicar isso para nós. Ele diz, se nós pudéssemos trabalhar junto como uma irmandade e harmonia com Deus, a ciência médica, todos os tipos diferentes de igrejas denominacionais, todas as raças de pessoas, cores diferentes, se pudéssemos simplesmente arrancar aquela coisa de nossa mente, sabermos que que todos nós viemos de uma só pessoa. Então recorde, algum irmão pode cair, mas não deixe pior. O ajude-o e tente trazer de volta a fraternidade novamente com Deus. Essa, meus amigos cristãos, tem sido a minha visão do que todo mundo necessita hoje. É voltar para Deus. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu tenho a intenção de continuar fazendo tudo que sei para trazer o homem de volta a Deus, a trazer a uma fraternidade e um sentimento entre as pessoas. Isso o profeta de Deus falando para nós. Mas nós vamos pular um pouquinho aqui e vamos meditar um pouquinho no parágrafo 19 dessa mensagem. O irmão Brano diz: você já alguma vez pensou que dentro do nosso corpo existe um outro homem? Dentro do nosso corpo existe um outro homem? Você sabia disso? Que existe um outro homem dentro do nosso corpo? Falando do homem interior. E este homem é um homem espiritual. Você já pensou nisso, irmão Rai? Ver o que? Sim, Senhor. Como esse aqui, o homem interior. Agora, esse homem interior, se é de Deus, é o Espírito de Deus. Não é isso correto? Que está dentro do nosso ser. Meu dedo não poderia se mover sem que algo o fizesse movimentar. Ele opera através de uma inteligência, aqui no subconsciente da mente.
Como que acontece que eu pensasse em alcançar uma coisa aqui, eu tenho que pensar sobre isso? Apenas parece. É aí onde a fé se estabelece. E ele diz: existe o subconsciente e é como se fosse para o estrangeiro de navio, e há um homem assentado aqui em cima e ele que dá as ordens. O homem está lá embaixo no navio e está dirigindo por aqui. Bem, ele não vê para onde ele está indo, mas ele apenas recebe as ordens de cima. O Brana diz que o homem está lá embaixo, né? Está dirigindo, mas tem alguma coisa que está dando as ordens. Ele não está vendo que direção o navio está indo, mas tem alguém que está dirigindo o navio. Irmão, quando nós temos que deixar Deus dirigir nossa vida, então a coisa é diferente. Amém. Nós estamos indo, mas quem está nos dirigindo? Aleluia! É isso que nós estamos observando essas coisas. Então veja, ele não vê para onde está indo, mas ele apenas recebe ordem de cima. Bem, ele diz, vire à esquerda, ou à direita, ou força mais o motor para isso. Seja o que for, ele simplesmente trabalha através das ordens. Mas no nosso meio, aqui em nosso coração, está o subconsciente e ele recebe ordens aqui de cima. Vem. Vocês já me ouviram no púlpito várias vezes, sem dúvida. Eu acabei de ouvir uma fita da reunião outro dia em Fala Cidade, sobre uma pessoa que era aleijada e foi curada. E como estava falando, como o Espírito Santo falou. Aqui em cima, esse subconsciente sobe até o púlpito. Irmão Brano louvado seja Deus, eu tenho fé. Mas bem lá embaixo, naquele outro pequeno consciente diz, você sabe que não tem. Olha só. Bem. Se você pudesse pegar esse e colocar aquele outro em harmonia com esse, veja, esse aqui está dizendo sim o tempo todo. E esse está dizendo mas lá dentro, bem no fundo, há algo que é simplesmente aquele sujeitinho. Você deseja fazer isso, você quer dizer sim, mas é apenas lá embaixo, naquela pequena sombra que você pode ajudar. Não negocie muito com aquele sujeitinho embaixo. Você descobrirá que ele é aquele que recebe a decisão, vê? Se esse sujeitinho, depois de tudo, é ele que comanda o navio, ele que te guia, este aqui pode dizer muitas coisas, mas esse é o sujeito que faz o trabalho aqui embaixo. Então, esse bem aqui diz, eu creio nisso. Claro que creio. Se aquilo é correto, ele é o que vai. Este estão de acordo com aquilo, então nós temos isso. E isto é para te dar certo. Mas até que isso aconteça, bem, isso simplesmente não funciona. Isso é tudo. Porque você tem ordens para ir para esse lado. E está puxando o seu navio do outro jeito. E você não consegue sair do porto. Vê, você ainda continua aqui. Então apenas temos que colocar esses companheiros em acordo e dizer, Deus está correto. E ele diz, Deus está correto. Aquele diz, Deus está correto. Então nós seguimos adiante. Glória. Aleluia. Nós temos ordem e tudo. Não há nada no seu caminho, não há nada que você faça discordar disso. Todos os sintomas que você pode ter. Você pode voltar para o hospital pela manhã e ele dizer, seu braço continua rígido, seu câncer ainda está lá. Isso não tem nenhuma particularidade. Isso não te perturba nem um pouquinho, vem? Se este estiver de acordo, então a fé realiza qualquer coisa. Amém. Amém?
Agora o profeta continua dizendo, aqui no parágrafo 23, diz: e agora em você está Deus. Deus está em você. Amém? Você pode dizer isso? Amém. Amém, é isso? Você crê nisso? Amém. Agora, Jesus disse: lhe darei poder. Deixe-lhe mostrar a fraqueza da igreja pela graça de Deus. Lhe dou poder sobre os espíritos imundos. Vocês o expulsarão. Não eu, mas vocês expulsarão os espíritos imundos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Isso é o que Deus prometeu para nós. Ao refletirmos sobre o grande santo Paulo, certa vez desceu em uma determinada ilha, o navio havia naufragado, Deus lhe havia prometido que ele iria para um determinado destino, e ele estava voltando para Roma e se colocaria diante de César, e ele cria em Deus. Então ele estava ajudando os homens, e eles tinham correntes ao seu redor. Paulo estava como um preso, um prisioneiro, e ele estava ajudando alguns homens a colocar um pouco de lenha no fogo. Olha só a situação, que Paulo estava numa ilha, e quando ele jogou algumas madeiras, um grande animal mortal, uma serpente, lhe picou bem na mão. E aquele animal era tão mortal que se picasse uma pessoa, geralmente caía morta 1 ou 2 minutos. E então os nativos disseram, aquele homem disseram, ele está acorrentado, ele é um prisioneiro, ele deve ser um assassino, porque geralmente ele pode escapar da tempestade, mas ele simplesmente não escapará daquela cobra, daquela serpente, ele vai morrer. Os homens estavam apavorados, porque eles sabiam que aquele animal era um animal perigoso, matava mesmo. Veja, um momento Paulo olhou e viu aquilo. Olha o que a fé faz. Você produzir os frutos, se você ser portador dos frutos de Deus, é o que produz isso, mal algum te acontece. Aleluia, não importa se é serpente, se é veneno, seja o que for, Deus cuida. Por isso que o verdadeiro cristão, ele ora pelo alimento, ele agradece a Deus por tudo. Você está andando, mas Deus está cuidando de você. Então ele diz, Paulo olhou, viu aquilo e isto, e o que tudo estava de acordo, ali não havia nenhuma partícula de medo em Paulo. E ele disse, eles pegarão em serpente e elas não lhe farão dano algum. E ele olhou para aquela picada mortal sem nenhum medo. Se você tem medo, então Satanás entra. Esse é o inimigo, ele é astuto, irmão, ele quer colocar medo em nós. Mas se você não tiver medo, irmão, o medo de Satanás, mas o amor perfeito de Deus expulsa o medo. Aí está você, eu sou um homem de Deus. E ali está a serpente pendurada, mas não existe nenhuma partícula de medo aqui. Aqui ou lá está tudo em harmonia. E ele olhou para a coisa e ele pensou bem. Ele sacudiu, jogou no fogo. E saiu, apanhou os galhos e colocou ali. Oh, você diz, Paulo, você não está com medo de cair morto? Oh, com certeza não posso morrer. O Espírito Santo está em mim. Aleluia! Oh, irmão, você não tem medo da morte. O Espírito Santo está em nós. Nós não sabemos o que nos espera o amanhã. Nós estamos vivendo num tempo que o amanhã pertence ao Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo que estava em Paulo está em você, está em nós. Os mesmos, nós somos portadores dos frutos de Deus. Aleluia!
Então veja só, o próprio Espírito Santo que fez os céus e a terra carregou tanto aquele homem com o seu poder, até que aquela morte, aquela presa daquela serpente não entrou nem mesmo em seu corpo. O veneno não consegue entrar. Ô, irmão, se nós pararmos para pensar, o inimigo jogando o seu veneno sobre os filhos de Deus, mas não atinge nenhum de nós. Amém. Porque você está cheio de Deus, você é portador do Espírito Santo. Então nenhum mal te entra. Aleluia. Não entrou o veneno no corpo de Paulo. A picada, veja, porque o seu corpo inteiro estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você parou para pensar? O seu corpo inteiro. Ali não tinha nada que o inimigo podia dizer, ó, aqui você não está certo, aqui você não está bem. Não, ele estava completamente, o seu corpo inteiro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Do mesmo modo como você está cheio do sangue de Deus. E cada pequena célula de sangue é uma vida. E ali vocês todos são carregados, preenchidos com o Espírito Santo. Ora, certamente, ele andava sobre as águas. Ele fez grandes milagres e coisas. Por quê? Ele estava tão perfeitamente em harmonia com Deus. Aquela igreja, primeira igreja e amigo cristão, até podemos voltar àquela. Porque nós estamos de volta à palavra original, aos princípios. Aleluia. Não podemos argumentar e discutir e criar caso com as denominações e alcançar. As denominações não nos trarão isso. É um amor perfeito e confiança em Deus. Simplesmente que traz isso. Aí está você. Vê? E talvez possamos gritar, possamos falar em língua, possamos fazer grandes mestres de teologia, possamos ter DDS pendurados em nós, mas isso nunca funciona. Até que aquilo, veja, e isso tem que entrar em harmonia com Deus. Como essa luz, você toma 2 fios, negativo e positivo, e isso com certeza não funcionará, não funciona, isso é tudo. Tem que ter o terra. Amém? Amém? Ele tem que estar bem fundado. Ele tem que ser o tipo correto de fio e tudo mais. E levará a corrente. É tudo que necessita. Se estamos realmente bem firmes em Cristo, com o Espírito Santo em nós e arraigados e fundamentados na fé de Deus, com certeza levará a luz do Evangelho para o mundo. Amém, você se torna um portador do Evangelho, um portador das boas novas de Cristo. Aleluia! Isso é correto, isso cura o enfermo e isso fará grandes obras. Deixa o Espírito Santo entrar no coração de um homem e de uma mulher. E você vai ver como fará grandes coisas. Aleluia. O mundo pode olhar para você de uma maneira, mas você vai produzir algo muito especial. Eu só quero terminar aqui no parágrafo 37 dessa mensagem. O irmão Branham diz assim: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, porque ele creu. Se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer um grão. Você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho. Não tem como, né? Mas você vai produzir o que está ali. Se você é um portador dos frutos de Deus, você vai produzir os frutos do Espírito Santo. Ele diz: você não pode, se é um grão de trigo, produzir carrapicho. Poderia? Não, Senhor. Não existe maneira de fazer.
É simplesmente a vida que está nele é trigo. Então ele produzirá trigo. E se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão e você nada pode fazer a não ser produzir os frutos de cristão. Aleluia! E isso é simplesmente a coisa toda. Vê? Então, é claro que você produzirá os outros. É claro que você produzirá outros frutos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Isso é correto, não pelos atos. Não através disso, daquilo, mas através dos frutos. Agora o trigo, você diz, eu plantei trigo naquele campo. E eu chego ali e não vejo nenhum fruto de trigo. Misericórdia, né? Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu duvidaria que você é um pouquinho, veja. Mas você diz, bem, eu plantei trigo naquele campo. E ele está produzindo trigo. Isso é correto. Os frutos disto prova que você, aquilo que você tem no campo. Amém, Jesus. Ah, eu sou um cristão, então você vai provar aquilo. Os frutos vai mostrar que realmente você é. Então a incredulidade é uma coisa que pode ter afastado do reino de Deus. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Você diz, irmão Brana, eu parei de beber, eu parei de fazer essas coisas, os meus hábitos de pecado. Você fez isso para um propósito. Bem, a única coisa que você tem que fazer, isto é porque você se tornou um crente, ou parou de fazer, né? A única coisa que fez fazer isso, ou que te fez fazer isso parar, é porque você se tornou um crente. Você pode dizer, eu não sou um crente, mas eu simplesmente parei com aquilo. Então você não é um cristão. Você não é um cristão. Não importa quão moral você tenha. Talvez você apenas guarda todos os 10 mandamentos. Aqui é outra coisa que o profeta vem mostrando para nós. É algo que tem que ser de dentro, tem que ser por eleição de Deus. Porque o jovem rico, irmãos, ele tinha tudo. Quando ele chegou para Jesus, ele disse, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse, vende o que você tem, distribui aos pobres, vem e siga-me. Jesus perguntou para ele, você guarda os 10 mandamentos? Você tem guardado os mandamentos? Ele disse, desde quando eu nasci. Ele era um homem que fazia o bem. Mas quando foi para seguir Jesus, ele não quis, ele ficou triste, aborrecido, porque tinha que largar tudo aquilo que ele tinha. Então o profeta diz, você pode dizer, não importa quanta moral você tenha, talvez você guarda todos os 10 mandamentos, e você age conforme os princípios e tudo mais, mas é um incrédulo ainda. Você ainda não é um cristão, você ainda continua morto. Você está tão mal na sua visão de Deus, ou na visão de Deus, se isso é para entrar no reino. Eu creio que cada homem, seja ele pecador ou não, ele deve ter princípios. Eu não estou tentando anular os princípios morais, mas estou dizendo que um homem que está realmente tentando. E eu diga, em breve nascerá o ano novo. As pessoas estão tentando ou estão virando uma nova página. Isso não adianta nada, porque você não virou uma ali em cima. Tem que ter um comandante, tem que fazer as coisas, tem que dar as ordens. Veja só, não uma página, mas um livro. Veja, não adianta você virar uma página, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo. O irmão Brana disse, não, uma página, mas um livro, isso mesmo, mude de livros. Então Deus vai cuidar de você dali em diante. Então o seu Espírito Santo entrará em nós e seremos seus representantes,
seremos seus portadores. Aleluia! Então não produziremos nada a não ser frutos de cristãos se somos dominados pelo Espírito de Cristo. Oh, que Deus me ajude isso. Que Deus ajude a cada um de nós sermos dominados pelo Espírito de Cristo. Amém. O Espírito cristão é o Espírito de Cristo. E então Jesus disse: todas as coisas que eu faço também o fareis. Amém, Jesus. Não é isso correto? As mesmas coisas que faço vocês também, mesmo maiores, porque eu vou para o Pai. Ele disse: um pouquinho mais e o mundo não me verá mais. Aí está o incrédulo, cosmos, ordem mundial, não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Aleluia. Nós, irmãos, ele estaria em nós até o fim do mundo. Os atributos daquela perfeita vida cristã estariam em um grupo de pessoas e viveriam até a segunda vinda de Cristo. Amém. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Que Deus nos encha de graça, de força, para que nós possamos ser realmente esses portadores dos frutos de Deus. Amém. A noiva, ela é portadora disso. Você é o portador. Somos portadores desses frutos. Se Deus tem algumas mãos, são as minhas, são as suas. Amém. Se Deus tem olhos, são os nossos. Amém? Amém. Então que Deus nos ajude a nós só olhar as coisas boas, falar somente as coisas boas, ouvir somente as coisas boas. Que Deus possa ser o dirigente das nossas vidas. Amém. Nós vamos agradecer a Deus e pedir que Deus nos ajude a nós vivermos essas coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, acabamos de ler uma porção da Tua mensagem. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Aqui está essa família, a qual nós estamos aqui falando da Tua palavra. E que o Senhor nos ajude a nós sermos esses verdadeiros portadores dos frutos do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos viver essa vida digna do Teu Evangelho, Senhor. Pai, que possamos olhar com mais clareza, Senhor, com mais reverência a isso, Senhor. Observar essas coisas, Pai, e saber que nós estamos no caminho certo, Senhor. Que estamos, ó Pai, aqui lutando, Senhor, com tudo que temos para chegarmos lá, Senhor. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até os confins do mundo, Senhor. E o Senhor nos guiaria até a segunda vinda do Senhor, Pai. Pai, ajuda aqui nossos irmãos, que o Senhor conserve eles, Senhor, neste caminho, Senhor. Que eles possam ser ajudados, Senhor, recompensados por Ti, fortalecidos, Senhor, no amor do Senhor Jesus Cristo. E como nós acabamos de ouvir, que nós possamos estar em harmonia contigo, Senhor. Em harmonia com a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, nós pedimos e agradecemos ao Senhor por esses momentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E agora, enquanto nós vamos, Pai, nesse momento vamos celebrar da ceia do Senhor. Que nós vamos nesse momento lembrar do Teu corpo, Senhor. Daquele sacrifício que o Senhor passou por nós ali na cruz do Calvário. Morte, sepultamento e ressurreição. Aonde o Senhor trouxe vida para cada um de nós. Pai, que o Senhor possamos, Pai, lembrar desse momento como uma celebração, como um momento especial, Senhor. Já temos acabado de ouvir a Tua palavra e agora, Senhor, nós vamos lembrar daquele dia no Calvário e que o Senhor abençoe a cada irmão, Senhor, que comer desse pão e beber desse vinho, que cada um possa receber força física, Senhor, força espiritual para a sua jornada, Senhor, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu amo, eu amo
Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa vivificar essas palavras em nossos corações. Amém. Nós vamos colocar em pé nesse instante para nós lermos a Bíblia, para ministrarmos a ceia do Senhor aos nossos irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos ainda ler em São João, no capítulo 13, e versículo 12, a seguir. Depois que lavou os pés, tomou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: Entendei o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não há o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Nós vamos, nesse momento, orar pelo pão, também pelo vinho. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar por esse pão e esse vinho. Senhor Jesus, aqui está este pão e este vinho, o qual representa o teu corpo, teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. Foi moído por nossos pecados, Pai. E aqui estamos, ó Pai, em celebração desse dia, Senhor. Esse dia, Senhor, que marcou nossas vidas, Senhor. E que aqui estamos, Senhor, como filhos do Senhor, cumprindo esse mandamento. O Senhor disse: fazei isso em memória de mim até que eu venha. E nós estamos aqui, Senhor, em cumprimento da Tua palavra. E Teus filhos vão vir à mesa comer e beber desse vinho. E que eles recebam força na sua jornada, na sua caminhada, Pai. Pois pedimos e oramos para que o Senhor os santifique. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, o partiu. Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus: Este é meu corpo, este é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Você é bem-vindo à mesa, em nome de Jesus.